Olá, aqui é o professor Lucas Gesta e essa é a nossa última aula da disciplina em que nós iremos trabalhar o neopentecostalismo aqui no Brasil. Nas outras nós vimos o neopentecostalismo surgindo, né, nos Estados Unidos, as suas características, vimos também um pouquinho dessa pluralidade religiosa na igreja evangélica brasileira, e muitos se perguntam como que o neopentecostalismo chegou aqui, como que o neopentecostalismo se desenvolveu no Brasil. Existe uma certa questão polêmica que a gente pode colocar que tem a ver com a igreja de Nova Vida. A igreja de Nova Vida é sempre citada como a fundadora do neopentecostalismo aqui no país. E é meio que um consenso isso, porém, há algum tempo atrás, o filho do fundador, junto com o neto do fundador, lançaram um livro rechaçando isso, dizendo que o bispo Robert McAllister não praticava o neopentecostalismo. Até errei aqui no slide, Walter é o filho dele, Robert é o bispo fundador. Enfim, a Igreja de Nova Vida é uma igreja que chega aqui na década de 60, a gente já viu isso em aula anterior. É uma igreja evangélica, já chega aqui como uma igreja evangélica, é uma igreja que busca as mídias sociais, é uma igreja que busca a atualização cultural na pregação. O bispo Robert, canadense, ele já tinha uma mentalidade, ele era pentecostal, ele era do movimento pentecostal canadense, e ele já tinha uma mentalidade totalmente diferente das igrejas fundamentalistas e tradicionais, né? Ele se destacou, né, por ser um dos primeiros pastores evangelicais do Brasil, né? Ou seja, pastor do movimento evangélico mesmo. E ele foi modelo fundamental, modelo fundante para todos os pastores evangélicos até hoje. Todos os pastores evangélicos que a gente conhece, mesmo que nunca tenham visto uma pregação, lido um livro dele, ouvido falar, se inspiram em outros que se inspiraram nele, tá? E por que que a gente considera ele, sim, o fundador do neopentecostalismo brasileiro? Porque ele inaugura diversos elementos, efeitos borboletas, elementos paradigmáticos. Isso aí é inegável. Você tem documentação ampla, não só documentação escrita, né, filmada, gravada em CD, em fita, mas também a memória das pessoas que tiveram na Nova Vida desde a sua fundação, tiveram com o Bispo Robert. Em primeiro lugar, ele fazia parte do movimento ecumênico internacional, inclusive do grupo que representou os pentecostais no Concílio Vaticano II. Então, ele tinha um apego à tradição, seja a tradição católica, seja a tradição da origem dele, que é uma tradição escocesa, mas também ele tinha o pentecostalismo, né, como paradigma fundante, e, ao mesmo tempo, ele era evangélico. Então, nele estava reunido alguns elementos que, quando chegar aqui no Brasil, são elementos que vão fundar essa religiosidade neopentecostal brasileira. Então, por exemplo, ele é o primeiro pastor evangélico a, numa rádio de caráter de alcance gigantesco, que era a Rádio Relógio, a utilizar os pontos de contato, né, a pedir para colocar o copo d'água do lado da rádio e orar. Isso aí é uma prática católica romana, né, mas ele é o primeiro pastor evangélico a fazer isso. Com o tempo, ele também vai criando outros pontos de contato, elementos que utilizassem óleo, utilizasse água, ou utilizasse objetos em geral que traria algum tipo de bênção, que traria algum tipo de graça, que traria algum tipo de
coisas boas para a vida do crente se ele tivesse aquele objeto. Com o passar do tempo, a Igreja Nova Vida passou também a vender esses objetos, né? Como se fossem campanhas. Precisava construir a igreja, precisava construir o telhado, e eles faziam essas campanhas de venda desses objetos sagrados. Poderia ser um monte de coisa, né? Chegava as caixas e caixas nas igrejas, e os pastores, mesmo contra a vontade, tinham que vender esses objetos para as pessoas botarem na casa deles. Ou seja, ele inaugura essa ideia do ponto de contato dentro do meio evangélico, que hoje é muito clássica dentro do neopentecostalismo, né? Você comprar objetos consagrados, vamos botar assim, comprar objetos que não que tragam algum tipo de bênção, algum tipo de cura, algum tipo de proteção, e no neopentecostalismo hoje tragam prosperidade, tragam riqueza, né? O ponto de contato que a Igreja Católica já fazia e ele vai fazer ali no início da década de 60 na rádio, é uma prática não cristã, uma prática xamânica, vem da religiosidade indígena, vem da religiosidade africana, né? E ele vai introduzir isso em todas as igrejas de Nova Vida que estavam nascendo, né? Ele também é o primeiro a fazer a reflexão do dízimo como assunto altamente espiritual. É difícil hoje, né, ou pelo menos nos últimos 30 anos, encontrar alguma igreja que o dízimo não seja obrigatório, né? Em toda igreja o dízimo é sagrado, toda igreja evangélica o dízimo é sagrado, o dízimo é obrigatório. Se você não dizima, vem algum tipo de coisa ruim na sua vida, vem devorador, vem maldição. Só que isso é muito interessante porque o protestantismo ele surge já abolindo o dízimo, lá no século XVI, por exemplo, com o Zwinglio. O dízimo nas igrejas protestantes nunca foi sagrado, né? O dízimo era visto como algo da lei, assim como tudo que está lá no Antigo Testamento é algo da lei, não é obrigatório, né? A contribuição numa igreja protestante sempre foi algo voluntário, né? E também a questão da responsabilidade social. Numa igreja protestante, todo mundo é responsável pelo patrimônio, logo todo mundo tem que ajudar a fazer a manutenção e fazer aquele patrimônio crescer. Logo, nós temos uma ideia introduzida pelo bispo Robert McAllister de pegar aquela passagem do Antigo Testamento, né, do Malaquias, e introduzir o dízimo nas suas igrejas como algo além do que apenas uma questão voluntária de oferta. Ele escreve, inclusive, um livro que vai ser marcante, Dinheiro, um assunto altamente espiritual. De certa forma, o livro tinha uma ideia muito interessante, que era mostrar que o cristão deveria consagrar suas finanças para Deus, que o cristão deveria tratar o dinheiro como o cristão não deveria servir ao dinheiro, porque isso aí seria servir a uma divindade maligna, mas o cristão deveria consagrar o seu dinheiro a Deus, né? Mas o problema foi a leitura, talvez, que a população que leu esse livro fez, de transformar o dinheiro num objeto de barganha com Deus, né? Eu consagro meu dinheiro para proteger o meu dinheiro. A ideia de sacralizar o dinheiro, a ideia de transformar, manizar o dinheiro, né? Colocar mana, colocar poder, e a partir daí o dízimo, a oferta começa, não talvez com o bispo Robert, mas com os pastores dele, bispo Macedo, por exemplo, dízimo a ser um objeto de barganha, de você dar para receber em troca, de você dar o dízimo para proteger as tuas finanças do saquetel furado, né? Aliás, a Igreja Nova Vida é uma das primeiras igrejas a instituir a pregação do dízimo, né? Não foi com o bispo Robert, obviamente, foi depois, bem depois, mas você tem um momento de você pregar para a pessoa dizimar, para depois você ter a pregação, né? Então, o bispo Robert foi o primeiro a transformar o dinheiro em algo além do natural e algo que tem alguma efetividade no mundo espiritual. Isso é muito importante. Terceiro lugar,
a Igreja de Nova Vida, eu acho que isso é uma questão muito boa, ela vai fazer uma flexibilização da liturgia dentro do padrão evangélico. O culto da Igreja de Nova Vida, ele era muito característico do Bispo Rob de começar exatamente no horário e terminar exatamente no horário, ser um culto super enxuto, um culto pequeniníssimo, composto de um momento de oração inicial, um momento de louvor, um momento de dízimo e um momento de pregação. E só 1h30 de culto no máximo, uma liturgia extremamente formatada, quase como se fosse um programa de televisão. E, lógico, mais tarde vai servir para os programas, né? Uma liturgia extremamente prática, extremamente pragmática, diferente das liturgias em geral das igrejas anteriores. Também vemos na Nova Vida a flexibilização dos usos e costumes, né? Na igreja de Nova Vida, as pessoas não eram obrigadas a usar terno e gravata. As pessoas poderiam usar calça jeans, as pessoas poderiam usar brincos, as pessoas poderiam usar maquiagem. Estou falando sobre a década de 60, que não era só as igrejas pentecostais que proibiam isso tudo, mas eram as igrejas tradicionais também. Nas igrejas tradicionais, a mulher não podia usar maquiagem, nem brinco e nem calça jeans. Mas na Nova Vida, os usos e costumes estavam flexibilizados e você poderia ter maior liberdade, porque é uma igreja para a década de 60, contra a cultura, revolução cultural, tudo acontecendo, e muita gente não poderia entrar, botar o pé numa igreja evangélica, porque não estava de calça jeans, estava de maquiagem, tinha cabelo curto, né? Nas igrejas tradicionais pentecostais, não podia nem cortar o cabelo, a mulher. E a Nova Vida já vai, não, isso tem nada a ver. Vamos deixar esse pessoal entrar, que faz com que evangelize mais gente, alcance mais gente e o trabalho cresça grandemente, como foi o crescimento da Igreja de Nova Vida. Então, essa é a primeira parte aqui da nossa aula.